Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. Quantos aqui dizem para os seus filhos todo dia assim, cuidado? Quantos, além de mim? Quantos aqui falam para o maridão todo dia, quando sai de casa de carro, filho, cuidado? Faz isso? Todo dia a sua mulher, você ouve o seu marido assim, minha filha, vai com cuidado. Você fala isso, você faz isso? Sabe o que eu quero falar para vocês hoje? Olha para mim, cuidado. O tema dessa mensagem, dessa reflexão não é cuidado, não. Mas é uma exortação. É uma exortação a termos um cuidado todo especial com algo que é muito sensível, que é a nossa vida com Deus. Poucas são as coisas, irmãos, que a gente pode falar que não é nociva à vida cristã. Poucas são as coisas que a gente pode afirmar, isso não é nocivo à vida cristã. Olha para mim, uma amizade errada é nociva à vida cristã. Um rostinho bonito, talvez é algo nocivo ou nociva à vida cristã. Poucas são as coisas que a gente não deve tomar cuidado concernente à vida cristã. E Paulo aqui, ele diversifica o cuidado com a igreja, com as várias áreas da igreja, e não tira os seus olhos dos presbíteros, não tira os seus olhos das pessoas de menos posse, de mais posse. Ele abrange esse cuidado. Por isso, mais uma vez, cuidado com a sua vida espiritual. Poucas são as coisas que a gente pode considerar não nociva à nossa vida. Uma novelinha, qualquer coisa que possa tirar os teus olhos do que é santo, puro, verdadeiro, amável, como Paulo diz isso em Filipenses. Qualquer coisa que possa tirar daquilo que é verdadeiro do teu coração, se torna nocivo à tua vida espiritual. Então, é como você faz com o seu filho, como eu faço com a minha filha. Eu acordo cedo todos os dias e fico lá da minha sacada lá, dizendo, Senhor, guarda minha filha. Enquanto ela não sai no portão e entra no carro com o amiguinho e com o pai dele para ir ao colégio, eu não sossego, Senhor, guarda. E eu disse para ela, se eu te dou um celular para tu ligar para mim, pai, cheguei. Esse é o cuidado que um pai tem com seus filhos. Então Deus tem esse cuidado conosco e quer que a gente tenha esse cuidado, e Paulo transmite essa palavra. Portanto, hoje ainda eu quero orar pelos homens, pela vida espiritual dos homens, pela vida espiritual dos jovens, dos adolescentes, pela vida espiritual das mulheres. Tem uma moça chamada depressão, muito inconveniente, que bate as portas de madrugada da sua casa, e de madrugada ela bate a porta mais forte para você não dormir. Ela fala alto de madrugada para você não dormir. Aí você tem que tomar o Senhor remédio para conseguir ter o amigo sono do teu lado, né? Então nessa noite nós vamos expulsar esse demônio chamado depressão e convidar esse querido amigo sono para participar conosco dessa noite de paz. Por isso que nós vamos orar pelos jovens, pelos homens e pelas mulheres nessa noite, tá bom? 1 Timóteo 6, nós vamos ler do 1 até o 10, depois a gente vai ter que ler os outros versos aqui, então nós vamos ler só do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Para quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel. Rapidamente, olha para mim. Paulo está falando de dois senhores aqui: o Senhor crente e o Senhor descrente. Exemplo: eu sou funcionário de um senhor descrente, de um patrão que não tem Jesus. Paulo está dizendo: trate-o, trabalhe com dignidade para você não blasfemar a doutrina de Cristo nem o nome de Deus. Uau! Mas ele é da corimba. Trate-o com dignidade para que você não desonre o nome de Cristo. Se você tem um patrão crente,
olha a recomendação de Paulo. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, faz hora extra sem cobrar, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e é amado. Aí Paulo diz: ensina e recomenda essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, não tem mania de questões e contendas de palavras, diz o texto, tem inveja, nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com que nos vestir, o que diz o texto? Estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Verso 10. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é que é a raiz dos males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É a tua palavra, Senhor, viva e eficaz, penetrante, vai aonde minhas palavras não conseguirão chegar. Pode, Senhor, sim, tua palavra chegar aonde as minhas palavras não vão. Nessa noite nós pedimos: vá ao nosso encontro, vá ao encontro do nosso coração e fala conosco segundo o teu querer, segundo o teu poder e vontade. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Eu vou apressar esses 2 primeiros itens aqui, mas se você gosta de anotar, deixa eu dar só um testemunho para vocês aqui rapidinho, uma pausa aqui. Um certo pastor se viu preocupado com a sua congregação, porque ele viu uma congregação muito vibrante na hora do louvor, muito vibrante na hora da oração. Mas quando chegava no momento da ministração da palavra, ele viu uma igreja muito atenta à leitura bíblica inicial, mas dispersa e desatenta quanto à leitura sequencial. O que eu estou dizendo com isso? Siga a sequência da leitura. Não pegue tão somente o que nós estamos lendo, perceba o que nós estamos falando através da leitura. E ele teve uma ideia que eu achei, na minha opinião, perigosa. Poderia ter um tom de desrespeito com a igreja. Ele começou a pregar heresia. Ele começou a pregar coisas que a Bíblia estava contradizendo a Bíblia. Mas ele procurou os diáconos, procurou os pastores, procurou o presbítero e disse: olha, eu vou começar a pregar heresia hoje aqui, tá bom? Não se assustem, porque eu sei o que estou fazendo. E todos estavam muito atentos. E ele toda hora dizia para os irmãos: amém? E os irmãos: amém. E ele, quase concluindo a mensagem, ele diz: irmãos, posso fazer uma pergunta a vocês? Os irmãos concordam com tudo que eu falei? Sim, então os irmãos estão aptos ao inferno, porque ao céu vocês não estão, não. E aquilo chocou toda a igreja. Ele disse: tudo que eu preguei é mentira, tudo que eu preguei é inverdade, é uma incoerência bíblica. Então eu quero pedir a vocês: tomem cuidado, para que vocês não deixem ninguém ludibriar vocês com a palavra de Deus, porque até mesmo com a palavra as pessoas podem nos enganar. Alguns dizem que a mãe de toda mentira é a Bíblia, mas não é não. Ela é a verdade da palavra de Deus. As pessoas que a usam para mentir e para pregar vaidade e para pregar vanglória própria. Então, eu queria pedir um carinho a vocês. Divida um tempo, separe um tempo para que você pegue a sua Bíblia e não feche no momento que nós estivermos falando. Como os bereanos, quando Paulo pregava, ele disse: não é assim não, é de outra forma. Então, cuidado, para que a gente não seja pego no contrapé. Quando a gente fechar a nossa Bíblia, a gente disse amém para tudo, tá bom?
a gente possa avaliar isso de coração, mas eu não faria isso com a igreja, de maneira alguma. Eu tenho para mim um tom de desrespeito com a igreja. Achei corajoso da parte dele. Mas vamos lá. Desse primeiro versículo que nós lemos até os 2 primeiros versos desse texto, Paulo vai estar orientando Timóteo aqui a falar com 2 classes de pessoas aqui, aliás, com uma classe de pessoa, que são os crentes, mas para que eles tivessem cuidado com 2 classes de pessoas, o patrão crente e o patrão não crente. Os senhores, naquela época, havia ainda muitos escravos, por isso os senhores, o nome dado, senhores é importante, para que se entenda que naquela época, havia ainda pessoas escravas, reféns talvez de alguém, de repente donas, pertencentes a algum senhor. E a ideia do cristianismo, a ideia da liberdade em Jesus, a ideia de que eles agora tinham liberdade em Cristo, pôde e causou neles um perigo muito grande. E Paulo identifica esse problema, e logo que identifica, ele procura Timóteo, escreve uma carta para Timóteo: Timóteo, escreve para os servos, que têm senhores infiéis. Escreve para os servos, que têm patrões incrédulos. O que eles devem fazer? Vamos ler o texto de novo. Que considerem dignos de toda honra ao próprio Senhor, com letra minúscula, para quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Paulo está dizendo a Timóteo, para Timóteo dizer a esses meninos, a esses rapazes, a esses escravos: olha, a ideia da liberdade em Cristo não te dá direito de você ser indigno, desrespeitoso com uma pessoa incrédula. Muitas pessoas, irmãos, que se consideram crentes e tem um patrão incrente, que trabalha numa empresa cuja o dono, o presidente, nem mora no Brasil, nem vende carro, só vende helicóptero. Ele não quer nem saber quanto eu ganho, aliás, ele não sabe nem quantos funcionários tem, ele só sabe o final da conta. Não importa, ele trabalhou para isso, ele tem porque ele fez. Ele deve ser tratado com dignidade, e principalmente por causa do nome de Deus, da palavra de Cristo. Então Paulo está orientando a esses que trabalham, que têm empregado, que têm patrões incrédulos, que eles devem considerar digno de honra esse homem, esse senhor. Para quê? Para que o nome de Deus não seja envergonhado. E Paulo vai além. Paulo chama a atenção desses mesmos crentes, que têm patrões cristãos, que são irmãos. Paulo diz assim: muito mais porque eles são irmãos. Trabalhe, é um crente amado, que tem uma pessoa na sua empresa, que é o seu patrão e é um cristão. Paulo vai orientar: olha, trabalhem ainda mais, faça hora extra, não cobre muito não, trabalhe como se você estivesse fazendo para o seu irmão, chegue na hora. Irmãos, nós conhecemos pessoas que não empregam mais crentes, que não querem mais ter um funcionário cristão, porque são os piores de testemunho, chegam atrasados, querem sair cedo, reclamam de tudo, têm uma pose de santidade tão grande, mas na verdade não dá testemunho, não dignifica o nome de Deus e ainda blasfema contra a doutrina de Cristo. Tudo o que você quiser que os homens vos façam, Jesus disse o quê? Faça você primeiro, faça você a eles. É uma regra para todo cristão. Então Paulo está chamando a atenção aqui a esse grupo de servos que estavam saindo da escravidão humana para serem escravos livres de Cristo, dizendo para eles assim: tomem cuidado, para que vocês não pensem que liberdade em Cristo é libertinagem e vocês podem tratar os patrões de vocês, crente ou não crente, de forma indigna, não exaltando o nome de Deus, mas blasfemando contra Ele. Nós devemos ter cuidado. Se nós tem aqui funcionários, se você tem um patrão que é descrente, você deve tratá-lo com muita dignidade para você não blasfemar contra Deus. E se você tem um patrão que é crente, ajude-o, seja um com ele, porque ele é teu irmão. Então se ele é meu irmão, vai lá no escritório dele, vou sentar com ele. Mas tem crente folgado, não tem? Tu já viu crente folgado? Eu, quando tinha minha loja, Carla e Genilson sabe, eu tinha minha loja, eu tinha um rapaz, ele não está aqui, ele mora longe. Ele é feio e mora longe. Ele chegou um dia para mim não, para um vizinho, e disse bem assim: um dia eu vou ter uma esposa igual a do Otávio. Se ele falasse que teria uma esposa igual a minha, tudo bem, mas se ele quisesse a minha esposa, ele ia arrumar um problema.
Um dia eu vou ter uma esposa igual a do Otávio, vou ter aquilo igual a do Otávio, vou ter aquilo outro igual a do Otávio, eu vou ter aquilo outro igual a do Otávio. E 2 semanas de trabalho comigo, eu chamei ele num canto e falei: meu filho, eu quero te agradecer, porque não tem condição. Chegava atrasado, queria sair cedo. Quando ia almoçar, era 1h30 de almoço. Reclamava o dia inteiro. Irmãos, eu passei a não empregar mais crente. Eu passei a tirar do meu hall de amigos que trabalhavam comigo pessoas que se professavam a fé cristã, porque eu descobri que eles transformavam a liberdade em Cristo e o fato de sermos irmãos em Jesus em libertinagem, acabavam atrapalhando aquilo que nós fazíamos na loja. Irmãos, Jesus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo em Timóteo que nós devemos trabalhar em dobro e trabalharmos para os descrentes de maneira que nós vamos dignificar o nome do Senhor. A segunda coisa que Paulo fala nesse texto aqui, a partir do versículo 3, é que nessa igreja havia problema, um problema detectado por Paulo chamado de falso mestre. Ele está dizendo aqui: se alguém ensina outra doutrina, não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor e do ensino da piedade, ele fala assim: esse cara é infatuado, ele se envaidece, é uma pessoa vaidosa, nada entende, mas tem mania de questões, contendas de palavras, onde nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, ou seja, disputas sem fim. Aí ele vai: homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo está chamando a atenção a Timóteo para resolver um problema dentro da igreja, de pessoas vaidosas, de pessoas que querem, por causa da palavra de Deus, se envaidecer e usam esse instrumento poderoso para encher o coração, encher a boca e dizer: é assim, é assado, como dizia uma irmã, cozido e amado. Irmãos, na verdade, o que Paulo está dizendo: tome cuidado, porque esses aqui querem deturpar a boa palavra de Deus. Eles querem destruir tudo aquilo que nós estamos tentando construir à base da palavra de Deus. E ele começa a falar com Paulo para ter cuidado com esse nível de pessoas, com esse ensino falso que estava conduzindo essas pessoas a um perigo. E esse perigo é apontado no mesmo versículo, lá embaixo, ao perigo de pessoas quererem ficar ricas, que caíam em contradições, que caíam em tentações. Irmãos, quando nós somos orientados de maneira errada à luz da palavra de Deus, irmãos, é como pegar uma receita de bolo errada e querer que o bolo saia certo. É como você pegar uma receita, João, de bolo que alguém te entregou perfeitamente, sendo que um ingrediente errado vai completamente destruir. Jesus falou uma coisa muito interessante para os seus discípulos: cuidado, porque o fermento na massa leveda todo o bolo. Quando Jesus fala isso, ele chama a atenção para aquilo que pode chegar até você de maneira errada. Paulo está dizendo: cuidado, porque esses ficam preocupados com disputas sem fim, eles gostam de contendas, são vaidosos, são invejosos, são provocadores, tem tanta coisa aqui, tanto adjetivo ruim que Paulo coloca aqui para esse camarada, que ele está chamando a atenção, não só dele, mas essa é uma palavra contemporânea para mim e para você. Tome cuidado, porque existem algumas receitas que lançam para a tua vida, que são erradas, é fermento que vai levedar a tua vida. Cuidado, porque tem ensinamentos que chegam a você. Eu vou te dar um exemplo de certa irmã, casada, seu marido alcoólatra, ouviu uma profecia de uma amada irmã, não é daqui, graças a Deus, senão segundo o bispo Rubens já não estava nessa terra. Ela simplesmente disse: assim diz o Senhor, minha irmã, Deus está preparando um varão para você, e não será aquele que está contigo, Deus vai te dar um outro, vai levar. Eu vejo uma sepultura aberta. Essa irmã, ela começou a mudar o seu comportamento de tal maneira que ela começou a agir como uma menina adolescente que estava em busca de um namorado. Ela está dizendo o seguinte, em outras palavras: eu aceito essa palavra enganosa, eu aceito essa palavra que não tem contexto bíblico, e agora eu estou esperando o cumprimento dessa profecia. Então essa mulher estava assim, livre, leve, ela estava, desculpa a expressão, na pista. Ela estava pronta, quase destruiu o seu casamento,
quase destruir completamente a sua vida. Cuidado com os ensinamentos errados que vão te levar para um caminho que vai levedar toda a tua vida espiritual. Nessa noite nós vamos orar pela vida dos jovens, que recebem palavras que aparentemente são verdade, mas conduzem esses jovens por uma vida de destruição. Nós vamos orar, pastor Arlindo, pelos homens, para que os homens não caiam no encantamento de querer ouvir palavras proféticas, dizendo, aqui diz isso, assim diz o... Irmãos, a única coisa que é verdade para nós, que é digna de toda aceitação, é a palavra de Deus. Mas nada, como disse o apóstolo, ela é digna de toda a nossa aceitação. Agora, outra coisa que Paulo fala, e para outro grupo que Paulo fala, são para os presbíteros. Paulo chama a atenção dos presbíteros para um detalhe muito importante, lá no versículo 11, leia comigo. Olha o que diz: tu porém, leia comigo, tu porém, homem de Deus, continue lendo, foge destas, que coisas Paulo está falando? Das coisas pelas quais ele acabou de falar a Timóteo, a orientar a Timóteo, a exortar esses servos crentes, a exortar esses falsos mestres, falsos doutores, homens que estavam inseridos dentro da igreja, inventando mensagens e provocando um desastre dentro da casa de Deus. Ele está dizendo, meu irmão, foge destas coisas. Mas perceba uma coisa interessante que há nesse texto, a partir do versículo 11, quando Paulo começa a orientar a Timóteo para exortar aqueles presbíteros daquela igreja. Paulo está exortando esses presbíteros a terem 4 atitudes que vão nortear a vida deles e que norteiam a minha vida e a sua vida. Olha para mim, diga comigo, 4 atitudes que vão nortear a minha vida, e diga para o teu irmão, a tua vida também, meu irmão. Primeira coisa que Paulo orienta Timóteo a exortar os presbíteros, dizendo o quê? Meu amado, foge dos perigos, rejeita tudo o que não é de Deus. Diga comigo, eu vou rejeitar. Está muito fraco. Diga, eu vou rejeitar tudo o que não vem de Deus. Paulo está dizendo isso para Timóteo transmitir aos presbíteros que eles deveriam fugir de todas as coisas pelas quais ele tinha falado. Fuja da indignidade, fuja dessas coisas que levam as pessoas a levedarem a sua vida espiritual, a destruírem a sua santidade com Deus, a encaminharem ela por um lugar, ou levá-las para um lugar que Deus não determinou para a sua vida, através de falso ensino. Timóteo está dizendo para ele, Paulo está dizendo, cuidado, foge destas coisas. A primeira atitude que deve nortear a vida de um cristão: rejeite tudo o que não vem de Deus. As facilidades desse mundo, tudo. Rejeite aquilo que você sabe que só entra na sua vida, só vem se apresentar a você para tirar você da graça. Como dizia um velho pastor, numa pergunta sábia que ele fez: você sabe para que serve o joio? Alguém respondeu, não. Ele disse, para tirar o trigo da graça. Mas é uma grande verdade. O joio só serve para tirar o trigo da graça, irmãos. Então, quando a gente às vezes não rejeita, a gente aceita essas coisas, nós vamos ser encaminhados por um lugar onde Deus não preparou para nós. Portanto, o que a gente tem que fazer? Rejeitar tudo o que não vem de Deus. Primeira atitude. Segunda atitude, consegue ler o texto final aí? Antes, o que Paulo está dizendo? Segue a justiça, a piedade, leia comigo, a fé, o amor, a constância. Lembra, essa constância aqui não é a moça não, tá? Não é uma senhora não. Essa constância é a permanência, a persistência. É o estar em Jesus, pertencer a Jesus, não somente passar um tempo com Ele. Ele segue a justiça, a piedade, a fé, segue o amor, segue a constância, segue a mansidão. Irmãos, segunda atitude, seguir a fé genuinamente cristã. Paulo está recomendando várias vezes. Olha o capítulo 4 de 1 Timóteo, como Paulo tem cuidado de orientar Timóteo quanto a coisas perniciosas para a vida cristã que aconteceria nos últimos dias. Capítulo 4, olha como ele tem o cuidado de orientar Timóteo. Verso 1 ao verso 5.
Lê comigo. Ora, o Espírito expressamente afirma. Quem está expressando? O Espírito. Que nos últimos tempos, o que aconteceria? Alguns apostatarão da fé. Por fazer o quê? Por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem a mente cauterizada, a própria consciência, que proíbem casamento, exigem a abstinência de alimentos de Deus, que Deus criou, para serem recebidos com ações de graças. E diz o versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido em ações de graças, nada é recusável. Por quê? Porque pela palavra de Deus, que pela oração, que isso tudo é santificado. Paulo tem o cuidado de mostrar a Timóteo que as atitudes que nós devemos ter é rejeitar as coisas desse tempo presente, é seguir a fé genuinamente cristã. Esses dias eu ouvi alguém falar, eu estava com o ouvido atento, que um certo pastor pregando, ele dizia que leu na Bíblia que Jesus havia falado para os seus discípulos para jogar a rede do lado esquerdo. Aí talvez a pessoa tenha errado a questão direita e esquerda, porque tem gente que não sabe discernir direita e esquerda. Tem gente que olha para o marrom e pensa que é preto, tem gente que olha para o azul e pensa que é verde. Pessoas assim. Mas ele afirmou que Jesus havia falado para os discípulos jogarem para o lado esquerdo, a rede. E isso gerou uma contenda dentro da igreja. E um certo irmão levantou e falou assim: pastor, o senhor está errado. Ele repreendeu aquele rapaz que dizia que ele estava errado. Ele estava dizendo o seguinte: meu irmão, sabe por quê? Acredite que eu vou te falar, não é brincadeira não. Porque quando eu fui para o meu barco, fui pescar, eu falei para o barqueiro: porque eu vou jogar a minha rede do lado direito. Irmãos, eu não peguei nada. Quando eu joguei do lado esquerdo, eu peguei peixe pra caramba. Não é piada não. Quer mais? Tempo atrás eu ouvi falar que Jesus era músico. Mas por quê, pastor? Porque Jesus passou e tocou no esquife. Esquife é caixão, é uma urna onde tinha um defunto. E o cara falou que Jesus era músico, porque tocou o esquife. Aí, Jonatas, podia arrumar esse instrumento para a gente tocar, né? Quando na verdade ele só disse, ele tocou no esquife. A gente tem que ter muito cuidado. Lembra que eu te falei o que você faz com sua esposa quando você sai de casa? Quando ela sai de casa, esposa, cuidado. Todo dia eu falo para minha filha: filha, cuidado. Quando minha esposa sai de carro, eu falo: filha, cuidado. Eu sei que você é boa motorista, eu que te ensinei a dirigir, eu que te ensinei a pilotar. Cuidado, filha. Todo dia quando eu saio de casa, eu acho que a irmã Mites faz isso, não faz, irmã Mites? A irmã Laís, que está ali, esposa do pastor Luiz Carlos, fala assim: meu filho, cuidado. Sabe o que eu quero dizer nessa noite para vocês? Cuidado. Porque o diabo, ele tenta lançar os fermentos na vida dos crentes para tirá-los da presença e debaixo da promessa de Deus. Segunda atitude, segue uma fé genuína. Diga para o irmão que está do seu lado: meu amado irmão, siga uma fé verdadeira. Não siga contos, não siga homens, siga a palavra de Deus. Mas pastor, aquele homem de Deus, eu sei que ele é homem de Deus, mas para esse mesmo homem de Deus, Paulo disse: foge. Homem de Deus, foge. Mulher de Deus, foge. Cuidado. Terceira atitude que Paulo exige que Timóteo chame a atenção desses presbíteros, sabe qual é? Lá, complete o texto comigo, versículo 12. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também você foi chamado, que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo está dizendo: persevere, Timóteo, e chame-os à responsabilidade para que eles perseverem na caminhada da fé. Quarta atitude que Paulo está exigindo que Timóteo pregue a esses presbíteros está lá no outro versículo, versículo 14. No final do verso 14, no início do verso 14, mas leia o 13: exorto-te perante Deus, que preserva a vida e todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes, Timóteo, que eles guardem o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do Senhor Jesus, o qual em suas épocas determinadas
há de ser revelado pelo bendito, único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paulo está dizendo, fale para eles testemunharem de Jesus, mesmo que põe em risco a vida deles. Testemunho de Jesus, quarta atitude que nós devemos ter: seguir, rejeitar as coisas, seguir a fé genuína, preservar a nossa caminhada com o Senhor e testemunhar sem temor o Evangelho de Jesus. Aonde quer que você seja enviado, que você seja um bom testemunho de Cristo, mesmo que para isso você tenha que enfrentar algumas batalhas. Só que Paulo conclui essa exortação a Timóteo com uma advertência para os ricos. Quantos ricos eu tenho aqui? Que bom. A Eduardo lá falando que é rico. Está rico, hein, Eduardo? Vamos lá? O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, quanto a essa preocupação que ele tinha com a riqueza? Verso 17, para a gente finalizar. Eu estou terminando para a gente orar. Ele diz, exorta os ricos. O quarto grupo que ele está exortando: o primeiro grupo é dos servos, o segundo grupo é dos falsos, o terceiro grupo é dos presbíteros, e o quarto grupo era de uma classe nata naquela igreja, que eram os crentes ricos, de posse, os senhores que tinham escravos, que tinham servos ao seu dispor. Paulo está orientando eles. Eu queria deixar isso como recomendação bíblica para os irmãos e finalizar para a gente orar. Ele diz, exorta os ricos do presente século, que não sejam, está lendo então? Vou te ajudar então, que não sejam. O que Paulo está dizendo? Primeira recomendação é esses crentes que têm posse. Se vocês têm dinheiro, se Deus abriu o tesouro, bom tesouro para vocês, sejam humildes. Olha para mim, irmãos, você pode receber tudo da parte de Deus, você só não pode deixar de ser humilde. Segunda coisa que Paulo está dizendo para eles aqui é o seguinte: nem depositem esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Eles estão dizendo assim para ele: não confiem no seu dinheiro. Paulo está chamando a atenção para que ele diga para esses crentes: olha, não sejam orgulhosos, mas humildes. Não sejam pessoas que depositam a sua esperança no dinheiro. Tudo que vocês ganharam veio das mãos de Deus, como ele disse lá, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Se Deus tem te dado, seja humilde e não coloque o seu coração nessas coisas. Terceira coisa, verso 17, lá na parte C, de tudo que nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha para mim, tudo que Deus nos dá é para que tenhamos prazer. Pastor, Deus me deu uma casa de praia, é para o seu prazer. Não deposite o seu coração, não seja orgulhoso. Pastor, Deus me deu um barco, que Deus te deu para teu prazer, para que você não coloque o teu coração e nem seja orgulhoso. Pastor, Deus me deu muita gente para trabalhar, Deus me deu uma boa empresa, Deus me deu muitas posses. Deus te deu para que você possa saber que é para o teu prazer, para que você possa não colocar o seu coração nisso e nem ser orgulhoso. Deus pode dar, meu irmão, olha para mim, Deus pode te dar tudo o que você deseja. Você não pode querer nem ser orgulhoso e nem depositar o seu coração nessas coisas. E por fim, Paulo chama a atenção para duas coisas, lá no verso 18 e 19, para a gente finalizar agora. Os que praticam o bem, diz o texto, para praticarem o bem, sejam ricos de boas obras e generosos em dar generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna ou da verdadeira vida. O último conselho de Paulo, como um cuidado para esses irmãos, é que eles possam ter cuidado com aquilo que eles vão receber da parte de Deus. Essa igreja foi cuidada nos servos, nos falsos ensinos, foi cuidado quanto aos seus presbíteros e foi cuidado quanto à prosperidade. São 4 cuidados que nós precisamos ter com a nossa vida espiritual.